Vingança de Lula interrompida no plenário do CNJ com voto de Barroso soltando verba em um lampejo de imparcialidade. Grande vitória com PEC aprovada no Senado, mas já com Gilmar Mendes prometendo em entrevista que o Supremo vai atropelar mais uma vez. Gilmar, nessa mesma entrevista, sendo colocado contra a parede por jornalista e a briga patética de um deputado do PSOL na Câmara. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Foi aprovada nesta terça-feira, em 2 turnos no Senado, a proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte e a posse de qualquer droga, incluindo a maconha. Essa PEC foi apresentada por Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, em uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que está com o julgamento em andamento da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Até o momento, o placar no STF é de 5 votos a 3 em favor da descriminalização e está suspenso por conta do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O prazo de vista é de 90 dias. Não custa lembrar que esse é mais um dentre os casos de invasão de competência do Supremo sobre o Congresso, em que o STF, que é do Poder Judiciário, está atuando como legislador ao julgar causas que, coincidentemente, são defendidas pelo atual governo. Bom, antes mesmo da PEC ter sido votada no Senado, Gilmar Mendes já havia dado uma entrevista ao vivo na manhã dessa terça ao jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. E nessa entrevista, ao ser questionado sobre esse caso, ele já deixou claro que vai haver interferência do Supremo mais uma vez. Então, a mim me parece que nós temos um encontro marcado com essa questão. Decidam o que decidir, nós vamos ter que discutir essa separação e tentar entender esse fenômeno e, de fato, tentar descriminalizar, mas não liberar, mas descriminalizar o uso das drogas para que possamos oferecer, inclusive, tratamento a essas pessoas. A separação a qual ele se refere é entre usuário e traficante, que no Supremo é discutida basicamente levando-se em conta a quantidade em gramas da substância que um sujeito está portando. Se você acompanhou aqui no canal o vídeo que eu fiz sobre essa última sessão em que isso esteve em votação no STF, você viu que chegaram a ser sugeridas quantidades absurdas da substância para estabelecer esse limite, como por exemplo 60 gramas, uma quantidade que, como mostrou o ministro André Mendonça nessa mesma sessão, é suficiente para fazer mais de 200 cigarros. Outra coisa que eu chamo a atenção nessa fala de Gilmar Mendes é que ele fala abertamente que é preciso descriminalizar, ou seja, não é nenhuma defesa de uma análise e votação pelo Supremo, o que já é um absurdo pela invasão de competência. O que ele defende é que o ponto de vista dele seja aprovado e pronto. E eu ainda destaco aqui outro ponto, que não está no trecho do vídeo que eu separei, mas que foi um argumento usado por ele na resposta e que é usado constantemente pelos outros ministros com o mesmo modo de pensar, que é que o Supremo tem o papel de julgar a constitucionalidade de leis aprovadas no Congresso. Agora, pense aqui comigo. Qual é o sentido do STF julgar a constitucionalidade de uma proposta de emenda à Constituição? Deixando mais simples ainda, como pode ser analisado se é constitucional algo que ainda não está na Constituição? Bom, já que eu falei sobre essa entrevista de Gilmar Mendes, eu aproveito aqui para mostrar outras cenas dela que fizeram valer a pena assisti-la. Um dos jornalistas que estava participando era Cláudio Humberto. Você já me viu citando várias matérias nos vídeos aqui do canal, escritas por ele no Diário do Poder. E nessa entrevista ele estava realmente disposto a colocar Gilmar Mendes contra a parede. Em determinado momento da transmissão, o ministro defendia a competência do Supremo de tratar de omissões legislativas por parte do Congresso. Mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que o tribunal tem uma competência que a Constituição lhe dá para tratar também, e às vezes isso é mal compreendido, das chamadas omissões legislativas inconstitucionais. Isso quer dizer que, se o Congresso não está discutindo e votando algo que deveria ser tratado como urgência, isso seria uma omissão, e diante disso o STF deveria intervir. E o argumento foi usado por ele, inclusive, para defender que o STF deve regulamentar as redes sociais, já que o Congresso ainda não o fez. Muito conveniente, não é mesmo? Só que Cláudio Humberto questionou o óbvio. Como é que se define o tempo para que algo seja tratado pelo Congresso, para que então se defina o que é uma omissão? A Constituição obriga o Congresso a votar determinadas matérias, inclusive para regulamentar temas, artigos, enfim, outras leis. Obriga isso? Quer dizer, o Congresso tem que obedecer o tempo, digamos assim, dos ministros do Supremo? Ou... O ministro respondeu de forma completamente evasiva e, no fim das contas, não respondeu nada. Ele fala que o tempo muitas vezes vem da Constituição, mas não cita o que dentro da Constituição diz isso. Cláudio, em relação à primeira pergunta, aqui não se trata de um tempo do Supremo. Muitas vezes é um tempo que decorre da Constituição.
Outra pergunta do jornalista que colocou Gilmar Mendes contra a parede foi sobre a Lava Jato. Não é segredo para ninguém que Gilmar Mendes vive falando mal da operação, condenando-a de todas as formas possíveis. E nessa entrevista não foi diferente. Só que depois do ministro ter feito suas já tradicionais críticas, Cláudio Humberto pontuou que, apesar de qualquer erro que possa ter sido cometido, a operação revelou vários casos de corrupção, muitos deles confessados pelos seus praticantes, e também permitiu que bilhões de reais fossem devolvidos aos cofres públicos. A pergunta feita por ele foi diretamente na veia, sobre as prioridades controversas ao tratar desse caso. Por que a justiça se ocupa tanto nessa, entre aspas, caçada aos integrantes da Lava Jato e esquece, ou pelo menos não parece priorizar, não parece estar preocupada em julgar aqueles casos, sobretudo os confessos, né, cujas condenações foram anuladas? O ministro mais uma vez falou e no fim das contas não respondeu nada. Criticou mais uma vez os integrantes da operação, mas não falou nada sobre julgar aqueles que cometeram os crimes. Veja a que ponto nós chegamos. A ousadia dessa gente. Tanto é que depois eles migram para a política e vão lá fazer política. Então vamos encerrar esse capítulo, vamos tentar entender o que de fato ocorreu. Está se discutindo muito a questão da leniência, se houve coação. E por falar em Gilmar Mendes, eu preciso mostrar aqui um trecho de uma outra entrevista dele, também nessa semana. Quando estava acontecendo o julgamento do TRE no Paraná, que poderia ter levado à cassação do mandato de Sérgio Moro como senador, o ex-juiz da Lava Jato procurou Gilmar Mendes para conversar. Em entrevista ao UOL nessa semana, Gilmar Mendes revelou qual foi uma das dicas dadas por ele a Sérgio Moro. E eu disse... E a biblioteca é famosíssima, excelente. E você revela algumas lacunas de informação. Então aproveite a chance que você está tendo no Senado. E obviamente que ele não está lá muito ocupado, não está. Então, mergulhe-se na biblioteca, né? Então, é uma chance de suprir esses déficits de informação, né? E de formação. Isso dispensa qualquer comentário. Agora nós vamos ao próximo assunto, mas ele também é relacionado à justiça. No vídeo de ontem eu falei sobre a decisão monocrática de um corregedor do CNJ que afastou Gabriela Hard, ex-juíza da Lava Jato e uma das responsáveis pelas condenações de Lula à prisão, e também de outros 3 magistrados. Eu falei também sobre a coincidência de que essa decisão foi tomada por Luiz Felipe Salomão, que havia sido indicado ao STJ em 2008, por Lula. Enfim, a decisão monocrática foi tomada na segunda-feira, mas já no dia seguinte foi discutida no plenário do CNJ e anulada. Ou seja, essa parte do maligno plano de vingança de Lula aos integrantes da Lava Jato foi interrompida. Só que o que realmente chamou a atenção nessa anulação foi o voto de Luiz Roberto Barroso, que além de atual presidente do STF, é também o atual presidente do CNJ. Em um lampejo de imparcialidade e justiça, Barroso proferiu palavras mais doloridas do que tapas na cara para Salomão. Que, no entanto, não significa que tais afastamentos possam ocorrer por decisão monocrática. Ao contrário, as normas aplicáveis não deixam margem de questionamento sobre a necessidade de uma decisão colegiada e com quórum reforçado de maioria absoluta para tal providência. Eu não ignoro que já houve precedente aqui no Conselho Nacional de Justiça, mas ali, no precedente, se registrou a absoluta excepcionalidade da medida necessária para, aspas, evitar a ocorrência de danos que se consumariam antes de uma possível reunião do Conselho. A decisão foi tomada ontem e o Conselho se reunia hoje. Entretanto, haja vista o desenvolvimento mais recente dos julgamentos em meio virtual, é possível a deliberação colegiada a qualquer tempo, em plenário virtual, ainda que de forma assíncrona e em sessão extraordinária, com prazos mais curtos para a votação, se a urgência do caso o requerer. Portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pense diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário.
Pois é, mas enquanto há aqueles que ferem com palavras, há outros que preferem apelar para os meios mais tradicionais, como naquele velho e controverso ditado: só precisa de bons argumentos aquele que não se garante no soco. Nessa terça-feira, uma cena patética foi protagonizada pelo deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados. O deputado Glauber é namorado ou marido de Sâmia Bonfim, a deputada também do PSOL, que incomoda tanto, mas tanto, que faz valer o salário recebido pelos parlamentares. Além disso, Glauber já está acostumado a se envolver em, digamos, discussões acaloradas. Há poucos dias ele foi um dos envolvidos nessa cena aqui. Não adianta, deputado, botar a bandeira do Brasil nas costas. Não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas, mas abaixar a cabeça para o senhor Elon Musk, que está tentando fazer com que o nosso país, dobre o joelho. Não tenho medo de... A cara de pau do psolista é tão grande que logo após os ânimos terem sido acalmados, ele fez essa provocação. Calma, você tá muito nervoso. Tá muito nervoso. Fique um pouco mais calmo. Não adianta colocar, tá vendo, presidente? Eu tento aqui criar um clima ameno, mas é difícil. Enfim, nessa terça-feira, a discussão de Glauber Braga foi com Gabriel Costenaro, do MBL, que estava na Câmara, mas não é parlamentar. E que fique claro, eu não estou de forma alguma defendendo o MBL ou seus integrantes. Eu não tenho absolutamente nada a favor do MBL. Bom, segundo o que há de informação sobre o caso, o Costenaro, que é motorista de aplicativo, estava com outros representantes da categoria fazendo reivindicações a deputados, inclusive indo aos seus respectivos gabinetes. Essa causa é absolutamente legítima, pois o projeto de lei apresentado pelo governo federal ao Congresso para regulamentar a profissão é mais uma das medidas do governo Lula que ignora completamente a realidade do povo e tenta implantar aquilo que eles dizem ser bom para o povo, mas que na verdade é bom apenas para o governo. No caso desse projeto, a maior beneficiada é a Previdência Social. Só que o deputado Glauber não gostou da abordagem e parece que os dois já têm um histórico de tensões. Eu vou mostrar aqui uma sequência de cenas que dispensam qualquer tipo de comentário ou narração. Eu apenas vou acelerar alguns trechos menos significativos do vídeo para não ficar tão longo. Violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? Porque o processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam? O processo que eu ganhei por difamação. Violência doméstica. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? A minha mamãe é uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Só uma pausa aqui para dar contexto à situação. A mãe de Glauber Braga, citada na discussão, é política também. Foi prefeita de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Viu, bonitão? Eu tô aqui pra fazer a defesa. Você é fraco, tu vai me ver muito aqui, tá? Vou te ver muito? Então vamos começar. Você é fraco, vamos começar. As pessoas pra bater no Mas na filha não, meu natural aqui pessoalmente. Olha isso, batendo! Deputado federal! Deputado federal! Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os motoristas de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Para com isso! Vem cá! Isso não vai... Vem cá! Vocês querem isso, pô! Pronto! Mas agora vai ter isso! Vai sair com o pé na bunda! É isso! Calma, deputado, vamos lá pra delegacia! Vai com um chute na bunda igual você foi hoje! Defensor do nazismo. Seus colegas já foram condenados do nazismo. Defensor do nazismo. Pronto. Pode ir lá. Vou fazer uma coisa. Entra com o processo. Entra com o processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar
e os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro baixa a mão, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, pra começar, baixa a mãozinha, não baixa não, vem fazer o baixar, 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 tá fazendo muito, tá fazendo. Depois dessa cena ridícula, o deputado se pronunciou dizendo que não se arrepende e usando aquele velho discurso da esquerda. Nós não vamos recuar para militante fascista, nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Não vamos recuar para fascista, mas se perguntar para ele o que é fascista, duvido que saiba responder algo que faça o mínimo de sentido. Só que ele fez ainda pior. Poucas horas depois da confusão, ao discursar para uma plateia de servidores de universidades e institutos federais, Glauber fez essa afirmação aqui. E também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. É o cúmulo da hipocrisia um cara desse chamar de defensor do nazismo alguém em uma discussão e logo depois defender o aniquilamento, ou seja, destruição completa, extermínio de um grupo de pessoas. Justamente a visão que fez do nazismo um regime tão letal. E eu concluo aqui com a seguinte reflexão. Sabendo do comportamento histérico que Samia Bonfim demonstra frequentemente na Câmara e sabendo desse comportamento de psicopata de Glauber, como devem ser as brigas de casal entre os dois? Antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você do curso de Inteligência Artificial e ChatGPT que eu venho recomendando ao longo das últimas semanas e que é uma ótima oportunidade para que você aprenda algo tão simples e tão valioso para ajudar no seu dia a dia. Na descrição aqui do vídeo, você encontrará 2 links. O primeiro é da página de vendas do curso, no preço de R$ 147,00, que já é um preço promocional. E o segundo link é da página de pagamento, só que com um desconto extra de 25% que eu consegui para os espectadores aqui do canal. Você terá uma garantia de 7 dias para solicitar reembolso, caso as aulas não atendam às suas expectativas, e eu ainda deixo o meu endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso tenha qualquer problema em relação a isso. Eu espero que dessa forma eu consiga retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.